Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria, seja pelo Spotify, Deezer ou aqui também no YouTube. Seja muito bem-vindo ao Cultura na Mesa. Estamos começando hoje mais um bate-papo e hoje, em especial, a gente vai conversar sobre o primeiro festival de ópera que acontece aqui em Boa Vista, no estado de Roraima. Vai ser realizado no Teatro Municipal de Boa Vista agora nos próximos dias. Hoje, né? Primeiro, também no dia 8 e 15 de agosto. E para contar um pouquinho mais sobre essa novidade, sobre esse festival aqui no nosso estado, eu converso com a Spala e também diretora de cena da ópera, a Nicole Pineda, que já está aqui comigo. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Bom dia, eu que agradeço, né, pelo espaço para a gente poder divulgar um evento tão importante, um marco cultural, né, para o nosso estado. Eu tô muito animada, tô louca para assistir. Eu imagino que quem ouvir um pouquinho dessa nossa entrevista de hoje também vai ficar curioso e vai querer ir prestigiar. Então me conta, vamos começar pelo início, né? Explica para o nosso ouvinte, para mim também, o que é ópera, né? Como se define ópera de verdade? A ópera, né, ela é a mãe de todas as artes. Então, da ópera se originou praticamente tudo, né? As pessoas têm a impressão, às vezes o falso conhecimento de que ópera é o cantor lírico chegar lá na frente, né, e cantar, e o coral tá paradinho lá atrás da orquestra, tá todo mundo em cima do palco, paradinho cantando. Não é assim. A ópera ela é completamente diferente. Então, você tem cenário, você tem um teatro, na verdade. A ópera ela é um teatro, só que ela é um teatro cantado. As pessoas podem pensar, é como se fosse um musical. Na verdade, o musical é um filho da ópera, né? Porque a ópera, ela tem um cenário. O pessoal do coral e os solistas, eles estão atuando, contando uma história em cima do palco de forma dinâmica. Então, é como se fosse uma peça, só que ela está sendo toda cantada e contada, né? Por uma orquestra que fica escondidinha lá embaixo do fosso, na parte de baixo do teatro. Ela desce e a gente fica escondidinho lá na frente, bem embaixo. E tem os solistas, tem o coral, tem o cenário, que tá a coisa mais linda do mundo. Quando a cortina abrir, o pessoal vai se sentir em 1890. Vai ser lindo. A história, então, que vocês vão contar, por exemplo, nesses dias, elas estão baseadas nessa época, então? As histórias dessas óperas, elas são do período verista. Então, é um período em que as óperas, elas contavam coisas da vida real. Então, tem vários estilos, né? Mas, vou contar sobre isso, vou contar sobre aquilo, histórias fictícias, histórias, enfim. Mas essas histórias são especificamente baseadas na vida como ela é. Então, as duas são do mesmo período, né? Normalmente, lá pra fora, nas Europas da vida, elas são apresentadas até no mesmo dia, às vezes com um intervalo, porque lá fora o pessoal tá acostumado a assistir a ópera, depois faz um intervalo de 1 hora, 2 horas, come e volta para assistir a outra. Só que aqui a gente ainda está implantando tudo isso. Então a gente decide, vamos fazer num final de semana uma e no outro final de semana outra, né? Que seria as 2 sextas-feiras, dia 8 e dia 15. Que nós teremos a ópera Cavalaria Rusticana e a ópera Pagliatti. Hoje, no dia 1º, a gente tem o recital lírico e prólogo, com o maestro Bruno Nascimento, a violinista Manuela Coutinho, e muitos solistas da Companhia de Ópera de Roraima, que a gente tem o Juan Alexis, que é o presidente da companhia, tenor, vai cantar hoje, as sopranos Bianca Tarola, a Cássia Roberta e a Yasmin Fernandes. Vai ser hoje no Teatro Escola. Então, quem deseja ir, tem que retirar o seu ingresso 1 hora antes na bilheteria e tem que ir correr, porque o espaço lá é limitado, é menor do que a sala roraimeira. Isso sim que vai acontecer hoje é um recital lírico. Então vai ter um piano, vai ter os cantores líricos cantando. E não vai ser como as óperas, né? Porque as óperas já é um teatro mesmo. A gente vai abrir e vai ter todo sendo uma história contada, né? Que estão marcados para o dia 8 e 15, Pro dia 8 e né? dia 15. No dia 8 a gente tem a Cavalaria Rusticana. Se você me permite, posso até contar um pouquinho da história. O que é Cavalaria Rusticana? Pois é, Cavalaria Rusticana. Rusticana. Isso. Aí, às vezes, o pessoal pensa que tem a ver com cavalo. Tem pouco a ver, mas, tipo assim, é o código de ética. Cavalaria Rusticana significa o código de ética daquele período. Porque se passa numa vila, na Itália, uma vila pobre, uma vila, entendeu, religiosa, onde tem uma igreja. Então, o que acontece? O Turidu, entendeu, quando ele vai se alistar, antes dele se alistar ao exército, ele fala bem assim pra Lola: olha, eu vou, mas quando a gente voltar, a gente vai casar. E aí ele vai pro exército. E quando ele volta, a Lola está casada com o Álfio.
E o Alfio, ele é tipo eles chamam carreteiro, eles falam carreteiro em italiano, mas é como se fosse o carroceiro. Então, pra eles é uma pessoa muito imponente, importante, porque ele vai de lá pra cá, entendeu? Eles cantam... É um viajante. Eles cantam de qua de lá. E tudo vai ser legendado, tá? Em português. Apesar de que em italiano tudo vai ter sua legenda, sua tradução. Então, eles admiram ele, né? E a Lola, quando ele voltou, o Túrido voltou do exército, a Lola tá casada com o Alfio. E aí, o que ele faz? Ele vai para a segunda opção, né? Dele, que é a Santuza. Então, ele fica com a Santuza, promete que vai casar com ela. E ela, assim, no início da ópera, né? Já dando um pequeno spoiler, a Santuza escuta ele cantando, se declarando pra Lola. Então, aí ela começa a ficar naquela agonia. Ai, por favor, você ainda ama ela? Eu te perdoo, não sei o quê. E ele só rejeita ela, só rejeita ela. Só grande que, assim, drama romântico. É drama, mas a ópera é super dinâmica. É de se arrepiar. É de se arrepiar. A ópera não é um negócio triste, não. Tem aquelas partes entrando animadas que chega a dar vontade de dançar. Entendeu? Às vezes o pessoal se confunde muito com isso que a gente fala dramático, mas é mas um drama. Mas o drama é o drama mesmo, de mas vivência, né? É super emocionante. É uma ópera que, entendeu? Te arrepia, te cativa, entendeu? É muito... Os temas são muito dinâmicos, né? E aí... Bom... Que mais que eu posso falar sem dar spoiler, né? Então, aí a Santuza acaba, né? Ei, sabe o que a Lola tá colocando na sua cabeça, Alfio? Ela tá enfeitando sua cabeça com galhas, né? E aí ele fica sabendo. E como o nome é Cavalaria Rusticana, então ele tem que preservar a honra dele. Então, algo vai acontecer. Algum duelo, alguma coisa vai acontecer, entendeu? Essa é a história da Cavalaria Rusticana. Uma grande fofoca em formato de ópera. Fofoca em formato de música lírica. É isso mesmo que você falou, é fofoca. Entendeu? Tudo é no disse-me-disse, aquilo ali, aquele... Ai, será que vai, será que não vai? Mas é isso aí. Adorei. Essa vai ser a ópera do dia 8. E é lindo, lindo, lindo. Quando a ópera ela começa, né? Tem vários temas. Então, o que são aqueles temas? Já reparou na novela que quando cada... Antes mesmo de o personagem aparecer, já começa aquela musiquinha que você já sabe que é daquele personagem? Então, isso veio da ópera. Então, no início da ópera, eles são apresentados vários temas, né? Que a gente chama de prelúdio. Então, vai apresentar o tema da Santuza, o tema do Alfio, o tema do Túrido, o tema da todos, entendeu? Então, quando você começa... Você já sabe que vem o Alfio, entendeu? É muito legal. Essa aí é a sinopse do dia 8. No dia 15, que vai ser a Ópera Pagliacci. Que é a última, né? É a última. Isso, o último evento do festival. Então, a gente tem o Cânio, que é o Pagliaccio. Tem a Neda, que é a Colombina. O Beppe, o Tônio e o Silvio. Aí é uma história, né? Também numa vila da Itália, muito de 1875. Bem tradicional bem também. Antiga. Imagina, na Cavalaria Rusticana, essa outra que eu te falei, é uma vila bem pobre. Então, a alegria deles, assim, aí é a igreja, entendeu? E no Pagliacci, que vai ser do dia 15, a maior alegria deles é uma trupe de palhaços itinerantes que tá chegando na cidade. Então eles chegam, viva Pagliaccio, viva il principe, viva o príncipe dos palhaços. Eles cantam, é super animada a ópera, muito linda. E aí, essa trupe de palhaços está chegando, entendeu? E ele avisa, a 23 horas. Então, às 23 horas, vocês têm que vir aqui na praça, porque a gente vai fazer o espetáculo da comédia, entendeu? Só que a esposa dele arruma um amante. Outro babado. Ela arruma um amante, a Neda arruma um amante, que é o Silvio, entendeu? E o Tônio, que é um dos palhaços da companhia, ele gosta da esposa do Pagliaccio, que é a Neda, entendeu? E aí ele fala, ai, me dá uma chance. Ela rejeita ele. E quando ele vê ela com o amante, ele pensa, você não me quis, mas quis ele, entendeu? Ele vai e conta tudo pro marido dela. E aí, na hora da peça, que eles fazem ao público, ela tem um amante, que ela é a Colombina na peça, e ela tem um amante que é o Arlequim. E aí ele começa, me diga o nome do seu amante. E ela, meu amante é o Arlequim. Mas na verdade ele não quer saber isso, ele quer saber quem é o amante dela na vida real. Até
O Tônio, que é um desses palhaços da trupe, no início da ópera ele chega na frente do público com a cortina fechada ainda e ele canta o prólogo. E ele diz assim, tudo isso que vocês estão prestes a ver aqui é apenas um retrato da vida real. Porque nós somos artistas, mas todos os gritos de amor, de raiva, de ódio que você vai ouvir são reais, porque nós também somos artistas, mas somos humanos de carne e de osso. Então é de arrepiar, entendeu? É sério, é muito lindo. Ai, tô muito empolgada. E é importante falar, e eu vou deixar você falar isso, que todo esse festival também foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo. Com Eu tenho aqui certeza. gravado com vários artistas, compositores, cantores, né? Enfim, de vários ramos da arte, setores da arte, artistas que foram prestigiados e contemplados pela Lei Paulo Gustavo do ano passado, né? E o Festival de Ópera foi um deles, certo? Foi, a gente tava reunido lá, e quando a gente falou, rapaz, vamos fazer um festival? Nós 4, né? Da Companhia de Festival de Ópera de Roraima, que é da sua casa, né? Isso! Todo mundo da família. Você vai já contar um pouquinho sobre isso também. Vou já contar. Mas a Lei Paulo Gustavo, ela é essencial, assim, né? Abriu o edital da Secult, né? Que é o edital da Secult por meio do Ministério da Cultura do Governo Federal. E a gente viu lá e eu falei, rapaz, eu acho... Vamos entrar na economia criativa, vamos fazer um festival, entendeu? Porque tantas cidades já estão... Por exemplo, Manaus, acho que já está na 26ª edição já... Vamos fazer, porque a gente já está há um tempo, né, difundindo e fazendo ópera, fazendo balé. A gente fez a primeira ópera do estado, foi a companhia quem fez, em 2019. O primeiro balé com orquestra ao vivo, a companhia de repertório, né, que foi o Copélia, a gente fez agora ano passado no Mormaço. E a gente falou bem assim, vamos embarcar nessa loucura. Porque é uma loucura fazer 2 óperas, entendeu? Com 1 semana de distância é muita loucura. E aí a gente se inscreveu, fomos contemplados na Lei Paulo Gustavo e nessa caminhada a gente está tendo muitos apoiadores. A gente agradece a Secult também, que além, né, que foi a que a gente ganhou do edital, né, a gente está recebendo um apoio imenso da Secult, né, do secretário de Cultura Alex Ferreira. Então a gente está extremamente grato à FETEC, ao Teatro Municipal, na pessoa do presidente José Diego da Silva, estão sendo essenciais, um apoio imprescindível para a realização do nosso festival. A UFRR, porque temos mais de, se eu não me engano, acho que passa de 100 pessoas no elenco, entre coristas, figurantes, os solistas, o pessoal da orquestra. Então a gente precisa de um local grande para ensaiar e eles estão cedendo esse local para a gente não tem palavras para agradecer à Universidade Federal, o curso de música, né? O professor Branquinho, o Friesen, a Manuela Coutinho. Então a gente está muito grato a todo mundo, né? O professor Luiz Fernando, a todo mundo que está ajudando a gente. A Secretaria de Cultura do Amazonas está nos apoiando. Apoiando, né? Sim, está nos apoiando, liberou os artistas para vir, né? Vamos receber 4 solistas de Manaus também, 2 para a Cavalaria, 2 para o Palhate. A OSI, a Associação Orquestra Sinfônica de Rorainópolis, também emprestou uns instrumentos para a gente. A Federal também está emprestando os instrumentos de percussão. A TV Ativa, que vai fazer uma transmissão de uma das óperas. Então, a gente não sabe como agradecer a todas essas pessoas na caminhada que acreditam na gente, acreditam no nosso sonho. Então, isso é muito importante para nós, é muito importante. E falando sobre essas pessoas que vêm do Amazonas, de Manaus, né, esses solistas, enfim, esses artistas também da ópera de Manaus, vem gente de outros locais também, né? Entre solistas e músicos. Nós vamos receber músicos da Bahia, coristas da Bahia também, músicos do Rio Grande do Sul, músicos de Manaus também. E a gente também vai receber a Ângeles Rojas, que ela vai fazer a Neda, e ela vai fazer a Santuza, 2 grandes papéis, né, principais. Ela tá vindo da Espanha para poder fazer essa ópera junto com a gente. Ela tá muito animada. Vem o Gary Games também, que é da Venezuela. Então ele vem para fazer o Tônio e o Alfio nas 2 óperas. Aí para o Palhate de Manaus vem o Jouber Júnior, que é barítono, e vem o Cristiano Souza, que é tenor, que vão fazer o papel do Silvio e do Bebe. E para a Cavalaria de Manaus vem a Raquel de Queiroz e a Thalita Azevedo, que vão fazer a Mamalutia e a Lola.
Mamalu Tia é a mãe do Turidu. Na verdade, é um grande intercâmbio cultural. Muito importante que a gente faça esse intercâmbio deles para cá, da gente para lá. Como recentemente a companhia foi para Manaus fazer uma apresentação no Teatro Amazonas através da Funarte. Então foi um programa de intercâmbio também, né? E isso é extremamente importante, porque quanto mais intercâmbio a gente tem, mais a gente aprende, mais a gente... Enfim, isso são coisas que a maestrina preza também, entendeu? A maestrina Liliane Lopes foi a primeira mulher a reger a ópera Pagliatti na América Latina. Então, além de que foi a primeira ópera do Estado, foi a primeira a reger uma ópera no Estado, foi a primeira a reger um balé com orquestra ao vivo de repertório aqui, e agora vai ser a primeira a reger um festival de ópera aqui. Tudo graças, né, ao nosso amado presidente da Companhia de Ópera de Roraima, porque ele que é quem está por trás de tudo, de toda a logística, ele que vai atrás, ele que corre e projeto, e não sei o que, bibibi, popopó. É ele que faz todas essas coisas, né? O que ninguém vê, né? A parte logística. Que tá por trás da coxia, literalmente. Exatamente. E então a maestrina e o tenor, eles fundaram, o tenor Juan Alexis, né? E a maestrina Liliane Lopes fundaram essa companhia pelo amor que eles têm pela ópera. E eu vim junto, né, nessa bagagem, porque assisti tudo isso de camarote. Ela é herdeira, gente. Uhum. Herdeira. A gente tá falando aqui de uma casa de artistas, né? Como o pessoal fala, a Companhia de Ópera de Roraima não é a casa da ópera. Por quê? Porque realmente a empresa é uma família que criou tudo isso. Então, eles criaram essa companhia, e aí eu e meu esposo, né, a gente tocava na orquestra. Então a gente foi se envolvendo com outras coisas, como agora eu tô dirigindo cena também, e ele é o cenógrafo da companhia. Então aquele cenário que vocês viram no Copélia, ele construiu. E esse cenário que vocês vão ver todos no dia 8 e no dia 15, é ele que vai construir também. Está construindo, né? Já está em fase final de... Faltam poucos dias, Faltam pouquíssimos dias. Temos a orquestra também da Companhia de Ópera de Roraima. O coro da Companhia de Ópera de Roraima tá lindo de morrer. Tá muito lindo. Agora me conta um pouquinho dessa família, então, de artistas, de cantores, né? Isso. Como é que fala? É operístico? Cantores de ópera, cantores operísticos, tudo tá correto. Solistas. De onde é que veio essa família, né? É seu pai, né? Que é o presidente da companhia, e a minha que mãe. É o Juan. Isso. E a Liliane. Que são a maestrina. A maestrina, né? São casados e Eles são daqui de Roraima ou trouxeram essa cultura de outro local? Meu pai é cubano. Aí a gente tá achando as raízes, radicado aqui em Roraima já há muitos anos. Ele já tá aqui há muitos anos, desde 90 e pouquinho. E aí, a minha mãe, uma mulher manauara, entendeu? Os dois se conheceram e... Misturou o sangue. Pronto! Deu o que deu no que deu. E assim... uma coisa importante, né? O meu esposo já conheci depois. E aí... Ele se envolveu na música também. Ele já era envolvido na música, a gente se conheceu na orquestra, então a gente, né? E aí depois o meu pai foi descobrindo certos talentos nele, que ele gosta muito da parte de luteria. Sabe, a parte de luteria é a parte que mexe com fazer instrumentos, construir instrumentos, fazer reparos em instrumentos, então ele é louco por isso. Então ele já vinha percebendo, entendeu? Ele falou, vem cá, tá, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo e tal. Fazendo, né, aquele processo de experimentação, porque meu pai também é engenheiro. O produtor da companhia, o presidente da companhia também é engenheiro. Então, eles projetam todos os cenários, eles têm um 3D, entendeu? De tudo ali do teatro, então eles projetam os cenários como vai ficar lá e tal. E ele falou, agora a gente vai fazer o cenário, construíram um galpão. Lá na nossa empresa agora tem um galpão de construção de cenário da Companhia de Ópera de Roraima. Então, uma coisa muito grande que a gente nem imagina que tem em Roraima, viu, gente? Mas tem aqui. Tem. Nessa família e é incrível. E aí a minha mãe, ela faz um projeto incrível de construção, de lapidação de talentos, de você pegar uma criança do zero e transformá-la num músico. Porque muitas das pessoas que estão na nossa orquestra, elas começaram pouquíssimo... Muitas estão já há bastante tempo na música e outras estão há pouquíssimo tempo. Por exemplo, meu irmão, em fevereiro,
ele não tava tocando, ele não sabia tocar violino, entendeu? Ele tava tocando coisinhas básicas, brilha, brilha, estrelinha, alguma coisa assim. E ele vai participar das 2 óperas e tem apenas 13 anos. E não só ele, como a Maria, como o Augusto. Os mais novinhos, porque eu né? faço. Porque o Augusto ele é da minha faculdade. Então, ele foi assistir a gente no Copélia. Ele falou bem assim, como assim? Você faz faculdade de medicina e você é espala de uma companhia e apresenta? Como assim? Eu não tô entendendo. Como consegue conciliar, né? Eu falei bem assim, eu só vou. E aí, ele falou bem assim, porque eu toco violino e tal. Eu digo, mais ou menos, né? Comecei a aprender, eu falei, tá bom, manda o vídeo aí pra mim. E aí ele mandou, eu falei, dia 24, vem aqui. Aí ele foi. Digo, pronto, agora você. Então, todo dia de tarde, eu, a mamãe. Ensaiando, entendeu? Junto com ele, junto com as crianças, entendeu? E a gente fala criança assim, já 13 anos, 12, 13. Adolescentes, né? 12 anos. Pra mim ainda é criança, né? 12, pra mim também, mas... 12 anos, mas hoje em dia... tem essa mas 12 aí. anos, 13 anos, eles têm, assim, médio. O Augusto não, o Augusto já tá na faculdade. Mas ele era um iniciante, não sabia ainda, entendeu? Muita coisa e já estão tocando as 2 óperas e tá lindo, 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 lindo. Não só esse, temos vários violinos, contrabaixo, violoncelo, instrumentos de sopro, instrumentos de metal, percussão. Então, isso é uma coisa linda. Ou seja, a ópera, na verdade, é a raiz de todas as artes ali. O teatro, a música, dança, os instrumentos. Tem o balé também que essa você não falou, terá né? dança. Normalmente as óperas, porque são óperas italianas, as óperas francesas as que costumam ter mais dança. Balé. Balé, especificamente. A maioria tem balé. Algumas já vão pro balé moderno, outras já vão mais pro balé clássico. Inclusive, a próxima ópera, já dando um spoiler, né, que a gente vai... já tem coisa pra acontecer. Nem terminou essa aqui. Temos! Já agora já pro início do ano que vem ou final desse ano, a gente ainda tá decidindo. A gente vai fazer a ópera Orfeu e Eurídice. Então, é uma ópera que tem muito balé. Só que assim, essas agora não tem, porque elas são mais do período... são óperas do período verista, tratam da vida real, não é... Entendeu? Elas são a vida como ela é, entendeu? Mas elas terão cenário, então já entra na área das artes visuais. Tem música, que é a parte do coro, do coral, dos solistas, canto lírico. Entra na parte da orquestra. Entra na parte da sonoplastia também. Tudo. Vai ter um lindo... Vai ser eu não tenho nem como explicar. Só você vendo. Você é super empolgado que cresceu nesse meio também, né? Você já pensou? Né? É porque, tipo assim... Mas eu fico empolgada só ouvindo. Mas é porque, na verdade, eu sempre digo bem assim... eu amo a minha segunda profissão, que eu vou me formar em medicina agora, no final do ano. E, assim, eu amo. É uma das coisas que eu escolhi fazer. Inclusive, eu quero ser cirurgiã, porque é uma coisa muito manual, né? Eu sou uma pessoa manual. Sou violinista, então eu gosto de técnica. Mas eu sou artista. Antes de tudo, né? Antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. De cirurgiã, de médica. Eu sempre digo bem assim, eu estou médica. Mas eu vou morrer artista. A gente lá em casa, a gente vai morrer artista. Todo mundo tem... É uma coisa que a gente vive pra isso. Então, já estamos planejando os próximos, a próxima ópera. E a Maestrina ganhou também outro projeto. Agora, recentemente, a gente já vai fazer outra ópera em abril do ano que vem. Então, já temos 2 óperas engatadas. Orfeu e Eurídice e a ópera Rita também a gente já vai fazer. Então, já tomem nota. Tomem nota e aguardem mais informações. Mas, assim, a gente convida todo mundo a seguir a nossa página, nosso Instagram, @RoraimaOpera. Sigam muito, mandem para todas as pessoas, porque, assim... não é uma coisa que a gente faz assim, porque a gente quer ser os primeiros, porque a gente quer ser os únicos, porque a gente quer se mostrar. Não é. A gente não quer se mostrar. A gente quer mostrar. A gente quer que o público veja, que o público sinta, que o público se arrepie, que você, se estiver sentada lá, que você se sinta naquela vila, naqueles 1875, naquela história, dentro daquele universo, entendeu? Como se você ligasse a TV e se transportasse para aquela caixinha, entendeu? Então,
É um amor imenso que a gente tem por essa companhia, que foi fruto, né, da criação dos meus pais. E agora a gente, enquanto família, tá podendo dar continuidade como filhos, né? Porque todos somos, eu e meu irmão, meu esposo, a gente é considerado filho, né? Então, eu até fico emocionada, né, de falar, porque é algo que... Eu sou péssima. Sempre me colocam pra falar e aí no fim eu acabo chorando. Lá em cima do palco, agradeço todo mundo e acabo chorando, porque o que você sente quando você ama de verdade, entendeu? Você se arrepia. De lá do fosso escondidinho de onde a gente tá, a gente se arrepia. E a gente escuta e fala, meu Deus do céu. É gratificante. Você é a pessoa que fica ali no fosso do palco embaixo, mas aí você vê toda aquela magia acontecendo em volta, em cima de você. É isso que você falou. Exatamente isso, magia. Né? Como é que é a sensação ali embaixo, ali, quando você tá ali embaixo mesmo? É de magia. Você não entende, tipo, você... Porque assim, eu não sei se todo mundo já foi no Teatro Municipal, se conhece, mas aquela parte da frente do palco, ela desce. Pra quê? Pra quando tem esse tipo de coisa, a orquestra ela fica escondidinha lá debaixo do palco. Então, a gente não pode ver o público. No final, sim. No final, a gente sobe e tal. E a gente é aplaudido, mas a gente não vê o público. E o público não vê a gente. Mas você sente a energia. Por exemplo, no Copélia, que foi um balé que a gente fez ano passado, o primeiro balé de repertório com a orquestra viva daqui do estado. A gente fez até no Mormaço Cultural, foi lindo. Durante a programação, mas no teatro mesmo, Olha, né? lutou. Hiper lutou. Você não tá entendendo. Teve gente que não conseguiu assistir. Foi incrível. E tá chegando o Mormaço de novo, viu, gente? Pois é, logo, logo também. E aí, o que acontece? Você sente, quando a cortina abriu, que o pessoal viu o cenário, a gente escuta lá de baixo. Meu Deus, que lindo. Na hora que abriu a cortina, o pessoal começou a aplaudir. Então, é o que a gente espera. Você escuta as vozes, as palmas. Tu imagina, mulher, tu chegar lá no dia 8 de agosto, lá no Teatro Municipal, não sabe nem o que esperar. Eu ouvi falar de ópera, eu vou lá. Que muita gente só vai na onda também, né? E aí, imagina chegar lá e você abre o Teatro Municipal e tem uma igreja lá. Uma linda de 1870. Você já pensou? Você já pensou? Eu tô super ansiosa, assim, porque estou aqui na frente do Cultura na Mesa desde março deste ano, e cada vez que eu converso com um artista, cada vez que eu conheço uma história, né, de alguém que produz cultura em Roraima, eu fico empolgada e super animada, porque é realmente tornar vivo, né, os nossos dias, da correria, do trabalho, dos problemas de família, de saúde, aquele momento de prestigiar e contemplar um momento de arte, assim, te renova mesmo, né? A música, a arte, ela faz bem para nossa alma. E eu sinto isso, né? Então, eu acho que... Imagina lá dentro, participando, sendo solista, sendo Spala como você. À frente. Explica, inclusive, para quem está ouvindo esse podcast ou assistindo também pelo YouTube, o que é Spala? O Spala é o braço direito do maestro. Então, ele ajuda o maestro, ele faz a afinação da orquestra. Que é você, né? Ele faz a afinação da orquestra, a gente dá o lá, né? Que é a nota que a gente dá para todo mundo afinar. Na verdade, assim, depende. Agora, como tá o oboé que é um instrumento mais afinado da orquestra. Então, o oboé passa lá para mim e aí eu passo lá pro resto das pessoas, né? Dos músicos. Mas, assim, ele é como se fosse ele é o braço direito do maestro. Então, eu coloco as arcadas, se vai para cima, se vai para baixo, os dedos que a gente vai usar, as posições que a gente vai tocar. Porque dá para tocar as mesmas notas em posições diferentes, entendeu? Então, dependendo de onde você tá, dá para fazer de um jeito ou de outro. E é basicamente isso, entendeu? A gente usa o nosso corpo para comunicar. Para nos comunicar. Como a gente, durante o concerto, a gente não pode falar, o maestro, ele dá as entradas, ele marca o tempo, só que às vezes, né, o maestro tem muitas coisas para atender, então ele dá a entrada para solista, dá a entrada para coral, dá a entrada para todo mundo e, tipo assim, a minha função é ajudá-la com que todo mundo toque junto ao mesmo tempo. Porque, assim, a música, ela não é um metrônomo, sabe? Ela não é tec, 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 tec. Não, a gente vai indo conforme a emoção, conforme a intenção do que ela quer passar também. Porque você vai assistir Cavalaria Rusticana, é a mesma partitura, mas todas elas são diferentes, porque depende do maestro, depende do que o maestro quer fazer, da intenção que ele quer passar, do que ele quer mostrar. Tem jeitos diferentes de fazer uma frase musical, entendeu? Então, eu, junto com o meu corpo, eu ajudo, entendeu? Eu vou e
olho, entendeu? E faço toda essa movimentação, essa intenção para que as pessoas entrem todas juntas, entendeu? E, na verdade, está conectado, né? É o corpo Isso. como você falou anteriormente, antes de tudo, você é artista, né? Porque Isso. está conectado realmente com o que você é, com a sua essência, com a sua alma. E eu imagino que quando você for ser cirurgiã oficialmente, a gente vai botar uma música ali para ouvir enquanto faz uma cirurgia, hein? Todos eles escutam. Alguns escutam sertanejo, outras coisas que, assim, eu não escuto muito, né? Mas tem uns que escutam música clássica também, pra poder operar. Eu acho que vai ser o caso aqui da Nicole como espala e como cirurgiã. Eu queria que você deixasse assim, uma mensagem também principalmente as pessoas que ainda sonham, né, com esses espaços culturais. A gente está falando de um momento em que está fortalecendo e fomentando a cultura em Roraima, a cultura operística, que eu já aprendi esse novo nome agora. Mas tem gente que nunca ouviu, que não conhece, mas assim que vê pela primeira vez, possa decidir, nossa, eu quero fazer isso da minha vida, né? Eu quero sentir isso. Que mensagem você deixaria, né, para essas pessoas que forem tocadas durante o festival? A primeira coisa que eu gostaria de falar é que, assim, não acho que é muito difícil uma pessoa que não conhece ópera. Eu acho que ela não sabe que aquilo que ela conhece é ópera. Porque a ópera, ela tá em tudo. Ela tá nos desenhos animados. Você já assistiu o Piu Piu? Como é que é o nome mesmo? É Looney Tunes, né? Sim, Tom e Jerry também tem muito. Já assistiu Tom e Jerry? Já assistiu Pica-Pau? Uma novela? Não tem como não gostar, porque as pessoas têm, às vezes, colocam a música clássica dentro de uma caixinha de que é chato, que é devagar, que dá sono. Não é assim, não é porque uma peça é assim que as outras serão também. Tudo é diferente e tem músicas que, mesmo sendo devagar, são capazes de tirar aquilo lá do fundo do teu coração, e tem outras que são animadas, dá vontade de dançar e tal, como é o tema do Alf que eu tava te contando. Mas, para essas pessoas que estão curiosas e estão meio assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Vá, só vá. Porque não tem como uma pessoa ir assim e falar, não gostei. Porque é um trabalho primoroso, é um trabalho que está sendo realizado há muitos meses de ensaio. Muitas pessoas envolvidas. Muitas pessoas envolvidas, não só por isso, mas pela qualidade, entendeu? Do que a gente busca entregar. Então, não tem como a pessoa ir e falar, que chato. Não tem, porque tá devagar, e você tá triste, do nada entra alguém e tem aquela música de suspense, entendeu? Então, é incrível. Pra você que acha que você não gosta de ópera, que tá ouvindo a gente, não é verdade. Não é verdade. Se permita, entendeu? Chegar lá e assistir e prestigiar. E depois conta pra gente, manda uma mensagem lá no nosso Instagram, no Roraima Ópera. Fala meio assim, poxa, porque, de Manaus tá vindo gente que assistiu o concerto lírico sinfônico lá em Manaus. Tá vindo pra assistir a gente porque gostou, porque morava em Manaus. Nunca tinha ido ao Teatro Amazonas. Foi pela primeira vez com a gente e começou, a partir daí, pegou todas as músicas, colocou na sua playlist do Spotify e começou a ouvir óperas e começou... Então, esse é o nosso objetivo, entendeu? Tanto as pessoas que já conhecem, que já gostam, quanto aquelas pessoas que nunca ouviram a gente uma vez e se apaixonaram e começaram a pesquisar sobre ópera. Eu conheço assim, por Instagram, né? Porque eles mandam mensagem. Algumas pessoas que chegaram pra gente depois do concerto lá de Manaus. Eu ouvi isso, qual era o nome dessa música mesmo? Me manda, por favor. E aí ela falava bem assim, quais são as óperas que vocês vão apresentar no festival? Porque lá a gente já divulgou, né, o festival. Eu vou. Aí tem gente que, por exemplo, só conseguiu um dia. Então, porque minhas férias só é no final do ano. E eu consegui com o meu chefe só 2 dias. Então eu vou pra assistir a Cavalaria. Ou então eu vou pra assistir o Palhate. Então, imagina que pessoas, às vezes, de São Paulo, de Manaus, estão vindo para nos assistir aqui. Então, se pessoas de outros estados, entendeu? Que às vezes, porque nesses locais já tem festival de ópera, as pessoas já estão mais habituadas. Estão vindo. Você que não conhece tem que se permitir. Por que tá vindo gente de fora, então, assistir? Será que não é legal? Então, eu vou lá e vou assistir. Então, a gente convida todo mundo para assistir. Vai ser lindo, lembrando que vai ser o mesmo sistema do Copélia.
No Copel a gente tava assim, será, não sei o quê. Lotou. Quando eu cheguei lá, cheguei mais ou menos umas 7 horas, ia começar às 8 horas, tinha 5 filas pra fora do teatro. Lá na parte da bilheteria, que a bilheteria é na lateral. Tinha 5 filas, já quase chegando e dando a volta no estacionamento. Eu falei, meu Deus do céu, que isso? Entendeu? Na hora que foi entrando o pessoal, teve que vir um cara com um microfone falando, tem uma cadeira aqui, tem uma cadeira ali, não sei o que, pro pessoal conseguir se acomodar e assistir. Eu fiquei sabendo depois que muitas pessoas não conseguiram assistir. Então, é importante que cheguem cedo. A bilheteria vai estar aberta a partir das 7 horas. Tanto para o concerto de hoje. Hoje nós temos o recital lírico e prólogo, que é a abertura. Piano e voz. Vai ser lindo. Então, tanto para este, que vai ser no Teatro Escola, né, de hoje, tem que chegar 1 hora antes. Tem que retirar o seu ingresso. Assim, se você puder chegar às 7 horas, chega às 7 horas. Se puder estar um pouquinho mais cedo lá, pra na hora que der 7 horas já ser o primeiro, né? Porque melhor ainda. Dá muita gente. Às vezes as pessoas, eu vou chegar 7h40, 8 horas e às vezes já até esgotou, entendeu? Então, principalmente no dia 8 e no dia 15, que são na sala Roraimeira, na sala grandona, temos a capacidade para 1.100 pessoas, se eu não me engano. Então, vai dar muita gente, se Deus quiser, em nome de Jesus. Vai estar lotado igual sempre. Até em Manaus também a gente estava assim e lotou lá o teatro. A gente está super agradecido. E para todo mundo que vai, a gente, com certeza, o público é o nosso combustível. É a nossa razão. A gente quer que vocês se permitam, que vocês vivam, que vocês sintam. Igual a gente. Então é isso, eu queria agradecer a Nicole por ter, no meio dessa correria, né, porque ainda vai para ensaio hoje, ainda vai lá para a organização do evento mais tarde, mas obrigada por ter disponibilizado esse tempinho aqui com a gente ver, contar um pouquinho dessas histórias e compartilhar um pouco sobre cultura de ópera aqui no nosso estado, que está sendo cada vez maior entre os apaixonados, né, por música e aqueles que ainda vão descobrir também. Sim. Então, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, parabéns para sua família, né, para o presidente da companhia, que é o Juan, para a maestrina, que é a Liliane também, então a você e a todo mundo que faz parte desse grande espetáculo. E para você que está acompanhando, lembrando, 1 hora antes lá na bilheteria para retirar no Teatro Municipal de Boa Vista, hoje no Teatro Escola, mas nas próximas 2 sextas-feiras que vem no Teatro Roraimeira, aliás, na Sala Roraimeira do Teatro Municipal de Boa Vista. Então, muito obrigada mais uma vez e parabéns. Eu que agradeço pelo espaço. Então, assim a gente vai encerrando mais um Cultura na Mesa. Para você que está aqui nos acompanhando até agora, muito obrigada pela sua companhia. E a gente se encontra na ópera, viu? Porque eu vou lá prestigiar. Não sei se hoje eu consigo ir, porque eu tenho aula, mas nas próximas 2 sextas-feiras eu pretendo estar lá curtindo muito com vocês. E a gente está esperando todo mundo da Rádio Defensoria lá. Então é isso. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.